Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Eu sou Paula e estamos aqui iniciando mais um podcast que vai te levar à santidade. Da cepa botou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria e de Maria o Salvador. Iniciamos o ano católico, abrimos o ano litúrgico com o tempo do advento. Tempo ímpar na nossa igreja. Se silencia, se prepara para receber o Senhor de todos os tempos. 4 semanas sem cantos de glória até o dia que enchemos o nosso coração e soltamos a voz, junto com todos os anjos, cantando aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, nosso Salvador. O fim do ano se aproxima. As pessoas ficam mais emotivas, reflexivas, surge até um tal de espírito natalino. E aí, do nada, vem uma vontade de fazer uma faxina, doar umas roupas velhas, reformar até a casa. Mas a gente prepara tudo com as coisas. Esquecemos de preparar o coração, preparar a nossa vida. E a pergunta é: como está o seu coração? Você tem preparado o seu coração para receber, para acolher a chegada do menino Deus? Então, nesse tema, nesse podcast de hoje, nós estamos aqui para te ajudar. Como viver melhor esse tempo do advento? E para nos ajudar a refletir sobre o tema de hoje, a alegria do mundo, a liturgia do Advento para o Natal, estamos aqui com o nosso convidado ilustre, o Padre José Pereira, redentorista. Seja bem-vindo, santo. Paz e bem a todos vocês, a vocês que rezam conosco também nesta noite. É um tempo santo realmente de preparação do coração, de mudarmos muitas coisas na nossa vida para sermos santos como o nosso Deus é santo. E agora vamos iniciar o nosso bate-papo sancto. E para a Igreja Católica, no Advento inicia-se um ano novo. Então, Padre, o que é esse tempo? Quanto tempo ele dura? E qual é a mística desse tempo? Nós sabemos muito bem que o ano litúrgico da Igreja termina no penúltimo domingo de novembro, onde nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. E no domingo seguinte nós iniciamos, então, no último domingo de novembro, esse tempo forte de advento, que são 4 semanas, 4 domingos. E a gente queria conversar um pouquinho com o senhor sobre essa mística, sobre esse tempo, como os objetos, sobre os símbolos. Nós sabemos que a igreja é cheia de simbolismo, né? A igreja vai nos dando vários objetos que nos ajudam a rezar, né? Na verdade, não se trata da igreja nos dar símbolos, né? Mas a vida. A vida nos dá símbolo a cada segundo da nossa existência. Mas neste tempo do advento, o símbolo principal chama-se coroa do advento. É uma coroa circular. Por que circular? Para dizer que não tem lado de dentro nem lado de fora, mas tudo é igual, né? E dentro dessa coroa do advento se coloca 4 velas, simbolizando cada domingo do advento. Cada uma, não necessariamente, mas costuma-se usar 4 velas de cores diferentes, né? A primeira vela é a vela roxa, a segunda é a vela verde, a terceira é a vela rósea e a quarta é a vela branca. Então, cada uma delas tem o seu próprio sentido para a nossa vida cristã. Agora, o que nós não podemos nos esquecer é que a cada domingo nós temos uma personagem central. Nas 3 primeiras semanas, a personagem central do Antigo Testamento é o profeta Isaías, onde o profeta Isaías vai falar para nós o que significa a vida de espera e o que é que Deus quer com isso.
como é que o reino de Deus pode acontecer no meio de nós. Já para o Evangelho, esses 3 primeiros domingos, o artista, vamos dizer assim, principal é João Batista, onde ele vai colocar na mente, no coração de cada um de nós, qual o sentido da cor da vela, mas principalmente o que significa para nós a primeira semana, a segunda, a terceira e a quarta semana. Vamos conversando então um pouquinho sobre essas semanas, porque se tem uma coisa que eu acho muito bonita, né, e eu também como catequista, eu gosto muito de iniciar com os meninos dizer que a igreja ela é muito pedagógica. E o tempo do advento, ele realmente nos ensina a preparar uma casa. Sim. Né? Preparar um lugarzinho para Jesus nascer. Exatamente. Preparar nesse tempo do advento, advento significa o quê? É justamente arrumar o coração para aquele que vai nascer? Não. Jesus já nasceu há mais de 2000 anos, mas todos os anos a gente não faz memória, a gente atualiza o nascimento de Jesus. Isso faz com que a gente não apenas celebre alguma coisa que já passou como um aniversário, mas traz para nós hoje esse Jesus que nasceu há mais de 2000 anos quer ter um lugar especial no coração de cada um de nós. É importante a gente tomar isso. Sim. Por isso a primeira semana nós chamamos a semana da vigília. E por que vigília? Porque é onde o profeta Isaías vai dizer que este menino que vai nascer, ele traz consigo uma realidade. A realidade de que nós precisamos mudar o sentido da nossa vida, mas antes de mudar, nós temos a necessidade de ter esperança. Sim. O profeta Isaías é o homem da esperança, porque ele vive num tempo em que o povo de Deus está voltando de uma escravidão na Babilônia. E está voltando como? O rei Nabucodonosor, o que ele faz? Ele invade Israel e faz com que o povo israelita se torne escravo na Babilônia. Mas quem é que são os escravizados? Não são os idosos e não são as crianças. São os homens e as mulheres que são fortes e podem trabalhar, porque criança não pode trabalhar e criança só dá gasto. Né? O idoso também não dá, não tem lucro nenhum, só dá dor de cabeça. Então esses ficaram. Mas junto com esses ficaram, também fica a desolação. Por quê? Porque simplesmente eles destroem os templos, os vasos sagrados que eram usados, eles levam e começam a usar nas orgias, um sentido completamente diferente. Isso acontece até o tempo em que um outro rei da Síria chamado, como que é o nome dele? Ciro. O rei Ciro, ele invade a Babilônia, ele faz com que Nabucodonosor, que era o rei, se torne escravo dele, e a primeira coisa que ele faz povo israelita, volte para a sua terra. E o povo vai voltar para a terra, vai encontrar os idosos e as crianças, mas tudo desolado. Então, ele é o profeta da esperança, porque ele vai mostrar aos poucos o que é que Deus vai realizar na vida daquele povo. Tanto que ele começa o livro dele dizendo assim: vinde todos vós que tem fome, tem sede, vinde comprar e comer de graça. De graça. Por quê? A vida que o Deus vai trazer para eles é uma vida de bênçãos e graças. Então, esse é o sentido das 3 primeiras semanas. Então, a primeira semana ele diz isso, aí vem João Batista,
que é o maior dos profetas. Vocês sabiam disso? Uhum. E é o único profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque é o único que conviveu com Jesus. E nesta primeira semana do Advento, João vai dar para nós um sentido muito profundo, dizendo para nós que nós precisamos vigiar. Por isso, esperança está ligada à vigilância. E vigilância é nós, então, indo, olhando para a nossa frente e vemos, tem jeito de ser melhor, tem condições de ser diferente. Então, esse é o sentido da primeira semana. É um tempo de preparação. Perfeito, perfeito. É muito lindo quando a gente vê que a história do Antigo Testamento ela se atualiza e ela está totalmente contextualizada, né, na nossa história. É a história do nosso povo e é a nossa história realmente. Exatamente. Né? O povo de Deus, ele tem um processo. E neste processo, o Antigo Testamento vem justamente para que na vinda de Jesus, Jesus venha não para completar, mas para realizar tudo aquilo que o Antigo Testamento diz. Então, a vinda de Jesus é a realização de todo o Antigo Testamento. Maravilhoso. E agora, tirando um pouco do foco do Advento, vamos para mais um quadro do nosso podcast, o Vozes do Interior. Nosso Vozes do Interior hoje vai contar um pouquinho para vocês sobre as nossas comunidades do interior, né? Nos últimos dias nós falamos sobre os festejos, mas hoje nós queremos apresentar para você que interior é esse que nós falamos. Aonde estão situadas essas comunidades? Qual a distância dessas comunidades à sede? A nossa paróquia, nós sempre comentamos isso, tem uma vasta extensão do interior. A nossa primeira comunidade no interior está localizada a 10 quilômetros de distância da matriz, que é a comunidade da Barrinha da Conceição, seguindo pela comunidade do Rodeadouro e a comunidade do Alagadiço. Mas as nossas últimas comunidades, as mais distantes da sede, estão a 76 quilômetros da matriz. É a comunidade da Passagem do Sargento. Essa comunidade ela faz divisa com a cidade de Campo Formoso, que faz parte da nossa diocese vizinha, a Diocese de Senhor do Bonfim. Então, nós temos 3 últimas comunidades lá mais distantes. A Passagem do Sargento, Goiabeira 2 e Terra Branca. Logo mais, no nosso Vozes do Interior, nós vamos falar um pouco sobre os padroeiros dessas comunidades. Ao todo, nós estamos assistindo mensalmente, todas as comunidades têm missa mensal, além dos projetos da formação da palavra, da formação litúrgica, todas essas comunidades têm missa todos os meses. E nós vamos, no próximo programa, falar um pouco sobre os padroeiros dessas comunidades. Fique acompanhando o nosso podcast para você saber mais. E logo mais teremos a festividade de Santa Luzia, lá na comunidade Sabiá 2. Santa Luzia, que é uma grande representação dessa santidade, né, que nós tanto buscamos no nosso podcast. Ela que foi um exemplo de amor a Cristo, a protetora dos olhos, que preferiu arrancar os seus olhos do que se render à fé dos que duvidavam de Cristo. E voltando para nosso bate-papo santo, Padre Pereira, e o senhor falava dessa vigília, dessa espera, e nós ficamos, né, nesse eterno, já estamos, mas ainda vamos completar, não é? E na nossa dinâmica da igreja,
toda a liturgia, as leituras dos dias vão nos ensinando e nos preparando para esse momento, né? Então, tem uma passagem bíblica que fala bem assim, é como vigia que espera a aurora. Então, há uma esperança para o sol que vai chegar, né? Porque é o descanso do vigia da madrugada, mas ele está esperando esse Jesus, né? Nessa madrugada atento, né? Ele é um vigia, ele tem que defender a sua fortaleza. Exatamente, é por isso que a nossa vigília continua depois desse tempo de preparação, que é a primeira semana, nós vamos ter justamente o domingo da conversão. O domingo da conversão, que é o segundo domingo. E neste dia, toda a liturgia, também com o artista do Antigo Testamento, o profeta Isaías, onde ele vai falar para nós que vai chegar um dia em que o reino estabelece. E que reino é esse? O reino da paz, o reino da alegria, o reino da felicidade, o reino do amor, onde não existe mais separação, onde o leão vai se deitar ao lado do cabrito, onde o urso vai estar junto com o animal doméstico, onde a criança vai colocar a mão na toca, no buraco da cobra venenosa, onde o menino vai tanger os animais ferozes, onde ele pode colocar a mão na serpente e nada acontece. Por quê? É o lugar da harmonia. É o paraíso. Exatamente. O reino de Deus é o paraíso. Então, o Antigo Testamento, o profeta Isaías, vai falar para nós que o sonho de Isaías é o reino de Deus acontecer. E com isso, então, no Novo Testamento, continua vindo para nós esse bendito desse João. Né? O artista principal é João, que mais uma vez ele vai chamar a nossa atenção, não somente agora para ficar vigilantes, mas para que a gente mude de vida. Por isso é o domingo da conversão. E como é que ele vai dizer? O Evangelho começa dizendo que de todos os lugares de Jerusalém, pessoas iam até João Batista para serem batizados. Mas não o batismo que nós temos hoje, mas o batismo da conversão, onde eu vou jogar nas águas os meus pecados e vou receber a graça de Deus, mas não como com a força do Espírito Santo. E então João vai dizer a todos aqueles que é preciso mudar de vida. Mas nem todo mundo, segundo esse trecho, nem todo mundo que vai até lá vai justamente para conversão, mas vai para aparição, ou seja, eu quero me aparecer diante de todos aqueles, então eu vou ser batizado, mas eu vou continuar minha vidinha do jeito que eu vivia antes. E quem são esses? Os fariseus, os doutores da lei, os escribas. E quando João vê esse povinho, porque não são muitos, João vai usar para com eles palavras fortes. E João vai dizer a eles assim: olha, vocês são uma raça de cobras venenosas. Como é que vocês ousam vir aqui? Como é que vocês estão afrontando a misericórdia de Deus? Mas se vocês realmente estão querendo mudar de vida, sabe o que vocês devem fazer? Ter atitudes, ter ações que demonstrem isso. Traduzindo para o nosso português não adianta você ficar rezando nas praças, não adianta hoje você andar com o terço pendurado no braço,
Não adianta hoje nós aqui também ficarmos com tantos sinais se a nossa vida não for um sinal da graça de Deus. É preciso mudar o coração. E nesse ponto eu me lembro muito bem de que uma vez eu fui pregar missões no sertão da Paraíba, né? E foi interessante, porque eu coordenava a equipe missionária de Recife, de Pernambuco, né? E o nosso carro missionário era um ônibus de 48 lugares. Uau! Um ônibus. Eu é que dirigia o ônibus, né? E aconteceu que eu estava indo para esta cidade chamada Rio Tinto, mas quando eu cheguei na divisa de Pernambuco, estava tendo um comando da polícia rodoviária. Mas não me parou. Só que ao invés de eu entrar à esquerda, eu entrei à direita. Eu acabei de entrar, falei, nossa, meu Deus do céu, estou no lugar errado. Encostei o ônibus no acostamento, desci e fui até o policial. Falei, seu policial, o senhor podia me dar uma informação? Ele falou, sim, eu estou indo para Rio Tinto. Ele falou, rapaz, você está na estrada errada. Você vai ter que voltar e pegar aquele outro trevo. E eu pensei comigo assim, e agora? Se eu virar o ônibus no meio do asfalto aqui agora, eu vou ganhar uma multa. Se eu vou em frente, eu não sei onde que eu vou arrumar um retorno, porque ele havia dito a mim, se eu continuasse naquela estrada, eu ia sair em Alagoas. Ixi. E então me deu um negócio na cabeça, falei, senhor guarda, o senhor podia fazer um favor para mim? O senhor podia orientar a minha volta de ré pelo acostamento aqui? Ele falou, pois não. Eram 50 metros. Eu dei a ré, virei e continuei na minha estrada. Então, conversão é isso, é mudança de direção. Mas é mudança de direção para que você vá na estrada reta e não busque atalhos. Porque na nossa vida, a gente costuma muito ir atrás de atalhos. E quando a gente vai atrás de atalhos, a gente não chega a lugar nenhum. Então, que a gente realmente faça o que esta vela verde da segunda semana, que simboliza a nossa conversão, deve nos fazer mudar a nossa atitude e o nosso modo de ser. Lembrando sempre que o Cristo é que deve ser o centro da nossa vida. E no Advento, a igreja nos apresenta alguns personagens que nos ajudam a meditar esse tempo. Então, quais são esses personagens e como eles nos ajudam a rezar? Então, eu já disse que da primeira à terceira semana, a primeira leitura, o personagem chama-se Isaías. No Evangelho, a personagem não é Jesus. O personagem é João Batista, que nos convida a irmos ao encontro de Jesus. Então aí vem a terceira semana, né? A terceira semana, onde o profeta continua falando do sonho dele, que é o sonho do reino de Deus, e João vai mostrar para nós que nós precisamos viver essa vida em Jesus Cristo, essa conversão que nos dá alegria. Alegria não é a falta de dificuldades. Alegria é tudo aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas... É o óbvio da viúva, vamos dizer assim, né? Porque o que ela tem de menos é o muito para Deus. Então, João, no domingo passado, no seu evangelho, ele vai dizer para nós que Jesus é a nossa alegria. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus
e tira o pecado do mundo. Esse domingo tem um nominho, né, padre? Ele tem um nome especial, né? Que é esse... Gaudete. O Gaudete. Gaudete significa alegria, né? Alegria. O domingo Gaudete. É alegria de você preparar o seu coração, de você mudar a sua vida, e isso te traz uma realização. A realização de tudo aquilo que é o reino de Deus presente no mundo. E é muito bom, assim, quando o senhor vai falando que nós vemos exatamente isso, né? A limpeza ali, aquele primeiro momento, eu tenho que fazer uma avaliação, né, da minha vida, né? Ver essa situação da escravidão que eu estou, analisar, ver as amarras, né, e me converter. Conhecendo Cristo, isso me dá uma alegria. E dessa alegria, assim, nós encontramos a resposta do quarto domingo, né? Exatamente, que é a paz. Que é a paz. E de onde vem essa paz? Salvador do mundo. Exatamente, porque na quarta semana já não é João Batista. Na primeira, do Antigo Testamento, ainda continua sendo Isaías, o profeta Isaías. Sim. Porque neste quarto domingo, Isaías vai falar de um ponto muito importante para a nossa vida cristã. Sim. Porque o profeta vai chegar até Amós e dizer a ele assim: pede um sinal. Deus está dizendo para você pedir um sinal. E Amós, que também era o sacerdote da época, vai dizer ao profeta assim: já não basta tudo que a gente fez, eu ainda vou tentar o meu Deus, não vou pedir sinal nenhum. E era o próprio Deus que dizia, né? Então, nisso, o profeta vai dizer: já que você não quer pedir um sinal, eis o sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será Senhor dos tempos futuros, ele será príncipe da paz, ele será Senhor dos senhores. E ele vem do tronco de Jessé. E o tronco de Jessé é Davi. E Davi é justamente aquele onde depois Jesus vai nascer da geração de Davi. Porque Maria não é da descendência de Davi, mas José é. José é. Então, aí o Evangelho vem justamente completar o que o profeta vai dizer através do Evangelho da Anunciação. Então, no quarto domingo, a personagem central chama-se Maria, a menina de Nazaré. A menina simples de Nazaré, que depois vai se tornar a mulher forte da Sagrada Escritura. Maria, que dá o seu sim, mas não dá um sim simplesmente ingênuo, porque Maria conhecia a Sagrada Escritura. Porque no colo de Ana e junto com Joaquim, Maria foi aprendendo as coisas da sua religião. E ela sabia que uma mulher que engravidasse sem ser casada tinha as suas penalizações. Chamada de prostituta, e ela podia até morrer apedrejada. Então, ela questiona. Eu sempre digo que questionar só questiona quem quer aprender. Basta a gente ver na escola, né? Quando a gente está em aula, se a gente não entende alguma coisa, professor, se você não pergunta, você nunca vai saber a resposta. Questionar é diferente de duvidar. Exatamente. Maria questionou, Zacarias duvidou. E a diferença entre os dois, o que deu? Maria se tornou a mãe.
Zacarias se tornou mudo. Mudo. Porque o testemunho de Jesus, para Jesus, não pode ser um testemunho pela metade, mas deve ser inteiramente à disposição deste Deus. E Maria é Essa leveza, né? cheia da graça. É. E ela completa realmente esse ciclo, né? Ela nos vem mostrar exatamente tudo isso, a esperança, a confiança nesse Deus, nos planos de Deus. E é a confiança cega, né? Eu não sei, Senhor, como tudo vai acontecer, né? O Espírito Santo virá, mas eu sou a serva, né? E eu espero. E aí essa época do Natal sempre me deixa muito emotiva, porque eu sempre imagino, eu vejo nós, né? Pessoas, por exemplo, minha irmã está grávida, né? Está esperando um bebê que vai nascer por agora, pelo Natal. E como o nosso coração está em espera, né? Loucos, ansiosos para ver o rostinho do bebê, como nossa família se prepara e quer acolher esse bebê. Eu imagino sempre nessa situação o coração de Maria. Sim, um coração simples, um coração humilde, mas repleto de confiança. E ela tem tanta confiança que depois de dizer sim, o anjo disse: você pensa que acabou? Você tem uma missão ainda. Também Isabel, sua parenta, a mãe de João Batista, está grávida. Depois que o anjo disse isso, na minha concepção seria: a sua missão é ir até lá. Vá lá junto com ela, porque vocês têm muito que conversar, porque vocês duas estão com a força do Espírito Santo. Então, ela parte apressadamente, não para dizer: eu sou a mãe de Jesus, mas para colocar-se a serviço e escuta. Maria não foi à casa de Isabel para ser escrava, e para lavar roupa, fazer comida, nem limpar a casa. Não, certamente ela deve ter feito isso também. Mas, para mim, o ponto principal desta visita é uma olhar no olho da outra e, sem dizer uma palavra, falar em tudo. Porque quem vai falar não são elas, mas o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que agora deve trazer ao nosso coração esta espera. Nesse momento do Advento, nós falamos, né, sobre essa espera, né, e essa vigília, mas como a gente pode traduzir isso em práticas, em atos, assim, como hoje quem está nos assistindo, né, que vai se assistir nesse tempo restante, nos próximos anos, como ele pode preparar? Capítulo 25 de São Mateus. Tive fome, tive sede, tive nu, tive preso. E todas essas coisas chama-se solidariedade. A nossa preparação não deve ser apenas o advento, mas o advento para nós deve ser cada minuto da nossa vida, onde na nossa sensibilidade a gente vai olhar e ver a realidade de tantas pessoas que têm necessidade da gente. E muitas vezes não é necessidade simplesmente de um pedaço de pão, mas é necessidade de um abraço, de um sorriso, de um olhar, de uma palavra, emprestar o ouvido, porque a gente não tem esse costume de escutar as pessoas. Aliás, a gente nem escuta Deus, né? Porque a gente vai rezar, a gente vai lá, fala, reza o terço, reza isso, reza aquilo, fala para Jesus das nossas dificuldades, e na hora de ficar quietinho para que ele fale para nós, a gente vira as costas e vai embora. Então é isso que não pode acontecer na nossa vida. Oração significa
diálogo e não monólogo, onde eu falo. Mas oração é escutar, ouvir e escutar. E nós temos um quadro no nosso podcast, que é um quadro que, digamos, nós temos um apreço. Roda a vinheta aí. O quadro se chama Martelo dos Hereges. É um título de Santo Antônio. E o Martelo dos Hereges hoje vai trazer costume que algumas pessoas têm, nós católicos cristãos, né, cristãos católicos, um entendimento um pouco equivocado de algumas pessoas. Algumas pessoas, padre, costumam falar assim, ó: eu não vou falar meus pecados para o padre, porque Deus sabe o que eu fiz. Eu não me confesso porque eu não gosto de me confessar. Ou muita gente fala assim: não, o padre vai ficar sabendo do meu pecado, daqui a pouco todo mundo fica sabendo. E às vezes esse entendimento errado, né? Essa vergonha errada, digamos assim, que as pessoas têm. Existe uma brincadeira, né? Que fala bem assim, que as pessoas quando vão pecar esquecem da vergonha, mas quando vão se arrepender se vestem dela. Então, é algo que nós queremos trazer hoje para o Martelo dos Hereges. Meu irmão, procure a confissão. A confissão é graça de Deus, a confissão é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. O sacerdote, ele é aquele que no momento vai ouvir o seu arrependimento e vai lhe dar o olhar de Deus. E sabe qual é o olhar de Deus? A misericórdia, o perdão. Né? Como falávamos no início desse programa, João Batista pedia uma conversão verdadeira, não falsa. Então, se você está em um momento, você nesse momento, agora no final do ano, analisou a sua vida, viu algum erro, viu algo que deseja pedir perdão para alguém, para um familiar, para um amigo, para um conhecido, viu algo na sua vida que pode ferir o coração de Deus, nós te convidamos, né? Nós nos convidamos todos, nós católicos, a preparar essa casa. E o primeiro momento de preparar a casa é tirar os sentimentos ruins, os sentimentos que nos afastam de Deus. E como é que a gente faz isso? Buscando a confissão. Então, veja a confissão como uma porta para a misericórdia. Veja a confissão como um momento em que Deus vai olhar para você e vai te ajudar a tirar esses entulhos, essas caixas velhas, essas coisas quebradas. Vai te ajudar a repor as energias para iniciar. Então, somos convidados nesse tempo à confissão. Se você tem esse pensamento errado de que católico, né, que não pode se confessar, que tem vergonha, reflita, está errado. E as pessoas confundem muito o Natal com aniversário. Porém, sabemos que é totalmente ao contrário, né? O Natal não é um aniversário. Aqui nos diz que o Natal do Senhor não se apresenta a nós como uma lembrança do passado, mas o vemos no presente. Quem disse isso foi São Leão Magno. Então fazemos essa memória presente do nascimento em Cristo em meio à nossa frágil humanidade. Então, padre, qual é essa representação do Natal? O Natal é uma atualização de algo que aconteceu há mais de 2000 anos. E que todos os anos a gente atualiza aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu não faço memória, mas eu digo, aconteceu lá e está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui este Natal. E quando a gente fala em Natal, a gente fala em nascimento.
mas é o nascimento de um mundo novo. Um mundo novo, justo e fraterno. Por que é que na época do Natal tantos corações se amolecem tanto? Por que isso? Por que que a gente não vive isso no dia a dia? O que muitas vezes eu brigo é que no final do ano alguns patrões dizem assim: meu empregado, você trabalhou muito bem. Parabéns por tudo aqui você. Aqui está uma cesta de Natal para você festejar com seus amigos. Isto chama-se chantagem. Porque se eu estou dando uma cesta agora, eu estou dando de remorso de tudo aquilo que eu roubei o ano inteiro do empregado. Quando eu não dei um salário justo, quando eu não dei as férias que ele merecia, quando eu o maltratei o ano inteiro, eu o ofendi, eu o humilhei. Então, porque é Natal, eu vou me fazer de bonzinho? Não. O Natal é todo o dia. Todo dia. Eu me lembro que no meu primeiro livro, chamado Dialogando o Amor, que foi escrito em 1994, eu não me lembro o poema direto, mas o que ele dizia era o seguinte: Natal é um sinal da presença viva de Jesus. Um Jesus que vence a escuridão, um Jesus que quer o coração, um Jesus que quer a nossa conversão. Mas como falar de Natal nos dias de hoje, onde o rico se faz nobre e pisa e marginaliza o pobre, onde alguns comem até vomitar, enquanto outros, nos lixões, têm com as baratas, com os ratos lutar para saciar a sua fome. Mais ou menos isso, né? Então, não é Natal. Não é Natal. Isso não é Natal. A gente chamava a missa de Natal do quê? Missa do Galo. Missa do Galo. Hoje nem da galinha não é mais. Porque se quer fazer a missa do Galo, 7 horas da noite. Por quê? Porque depois eu tenho que estar lá em casa, porque tem peru, tem uísque, tem cerveja, tem bebida, tem isso, tem aquilo. E no dia de Natal, depois, no domingo, isso no sábado, né? No sábado, não. No dia 24. Chega no domingo, ninguém vai festejar o nascimento de Jesus. Ninguém vai à Eucaristia porque está todo mundo bêbado. Então, esta deve ser a mudança da vida de cada um de nós. Tomarmos consciência de que o que Isaías fala, o que João Batista nos chama, é para que nós sejamos o reino de Deus. Façamos acontecer aqui e agora o sonho de Deus. Um mundo sem injustiça, um mundo sem ódio, um mundo de irmãos, um mundo solidário. Isso é Natal. E quando o senhor fala aí, roubar, né, o Natal. E, infelizmente, nós vemos muito isso hoje. Várias ideias e personagens querendo roubar o Natal, né? Roubar essa, como a gente fala bem assim, surgem-se muitas coisas para justificar o amor verdadeiro, né? Então, essa caridade, esse sentimento que é aflorado em nós por uma conversão, muitas vezes há um trocadilho de um espírito de Natal que surge, ou muitas vezes essa ideia de você presentear o outro, você mostrar ao outro quanto ele é importante, que você deseja, né, fazer essa... Aí é roubado por o capitalismo, roubado por essa ideia do Papai Noel, que vem, né, trazer presentes caros e
trocar o principal ali, que é o nascimento do menino Jesus que se fez pobre. Natal hoje chama-se consumismo. Marketing. E não se consumir de Jesus. Verdade. Outra coisa, né, em relação ao Natal, que é muito curioso, porque nós, né, na igreja comemoramos realmente o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas a gente sabe, né, que não temos realmente um datado histórico que diga esse 25, que realmente foi esse 25. Existe um sentido histórico, existe um porquê, né? A escolha dessa data, a escolha desse tempo. E aí a gente queria que o senhor contasse um pouquinho para nós, né? Por que nós hoje vivemos esse tempo e que é muito propício. Eu acho que foi, como diz a história, foi... Não, eu duvido que não seja. É tão propício, é tão verdadeiro, que quando as pessoas perguntam na minha fé, né, na minha experiência, eu duvido que não seja esse tempo. Eu acredito que realmente seja esse tempo, mas existe um porquê a mais. Olha, eu sinceramente eu não sei explicar para você qual o sentido profundo desse 25 de dezembro. Mas eu vejo que tem muito a ver também com a Anunciação. Porque o dia que se dá a Anunciação Sim. é o dia que Jesus... 9 meses depois. 9 meses depois vem Jesus, né? Então, eu vejo mais por esse lado. Agora, nenhum dos dois tem a data correta. Como também, quando eu estive em Israel, eu andei conversando por lá tudo, e a gente conversando lá com um com o outro, dizia que Jesus, quando começou o ano cristão, Jesus tinha 6 anos de idade. Né? Então, nós cristãos católicos estamos 6 anos atrasados. Agora, tudo isso é história. Sim. Né? Porque por mais que você pesquise, a pesquisa nunca vai te dar algo empírico, mas sempre uma aproximação. Exato. E esse Natal também tem características muito fortes, características litúrgicas. O branco, glória, a cor litúrgica roxa. Então, como a igreja vive essa festa? Durante o tempo do Advento, a gente usa a estola roxa, porque simboliza o tempo de espera. No dia de Natal, no dia 24, se usa o branco. O branco que simboliza a paz. E a paz é Jesus. Eu sou a paz. Jesus é a paz. Então, é isso. Do tempo do Advento não se canta o glória. Por quê? Porque a gente está em tempo de preparação. Para que no dia 24, na noite do Natal, então se exploda a alegria, o gaudério, tudo aquilo se exploda dizendo assim, é verdade, Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a razão da vida. E como São Paulo diz, tudo posso naquele que fortalece. Então, no dia de Natal, a gente pode e deve celebrar. Celebrar a alegria, celebrar a felicidade e, principalmente, celebrar e viver o amor. E eu, novamente, eu digo que eu sou apaixonada pelo Natal. Realmente é o tempo litúrgico que, entre Advento e Natal, é o tempo litúrgico assim que eu consigo rezar diferente. A Páscoa ela é muito propícia, mas em mim, assim, na minha experiência, eu rezo diferente nesse tempo do Natal. E se tem algo que me ajuda a rezar muito, muito, é o presépio. Os elementos do presépio ali me mostram tantas coisas, e olhando para o presépio muitas vezes, eu vi um agir de Deus assim de forma
incrível, numa simplicidade. Eu, até pouco tempo, eu não gostava do Natal. Não gostava. Por quê? Porque eu via a história das pessoas pobres. Porque eu sou pobre, na minha família é pobre. Eu, até os meus 8 anos, eu vivi em creche. Eu não tinha um sapato para colocar no pé. Eu fazia parte do coral das crianças da creche. E era tão bonito aquilo, mas o que a gente via era o seguinte: todo mundo ganhando presente e a gente ali. Quando muito, um guaraná com pipoca. Né? Eu nunca ganhei um presente de Natal. Mas o que eu ganhei uma vez, a minha irmã também fazia parte da creche. E um dia ela saiu mais cedo e chegou em casa. A hora que eu cheguei em casa, ela estava com um sinal no rosto dos 5 dedos do meu pai. Meu pai deu um pé no ouvido dela, que até hoje ela não perdoa. Né? Então, foi uma infância muito sofrida. Eu passei fome. Eu pedia pão na rua. Eu comi muito pão velho que eu ganhava na rua. Nós éramos 6 irmãos e dormiam 6 na mesma cama. Né? E a gente via aquelas crianças com meia cheia de coisa, de doce, disso, daquilo. Falava, mas que Papai Noel é esse? Né? Até que mamãe começou a trabalhar num restaurante. Então, cada 6 semanas eu ganhava um bombom sonho de valsa. Porque toda semana o patrão dava um sonho de valsa para ela. Ela guardava por 6 semanas. E depois, então, quando chegava o sexto, ela dava um para cada um de nós. E ficava olhando a gente comer. E via a nossa felicidade por aquilo. E a gente via no Natal todo mundo com aqueles panetones maravilhosos, com todas aquelas comidas, e a gente tendo que pedir pão na rua por causa da fome. Então, eu tenho muito trauma do Natal por causa disso. Mas que eu comecei a trabalhar depois que eu fui para o seminário, então hoje eu aceito todas essas realidades. Mas as cicatrizes daquela época não passam nunca. Imagino. E o senhor falando aí sua história, eu pensava que com Jesus, né? Maria teve esse mesmo sentimento de abandono, não tinha casa, né, para acolhê-los. Não existia nada no centro da cidade para acolher aquela família. E eles têm que se alocar, né, para a periferia, né, aonde ficavam os animais. E ali naquela lapelinha, naquele cantinho, né, aquecido para os animais. O presépio ele foi montado pela primeira vez em 1223, se não me engano, por São Francisco. São Francisco. Mas não esse presépio que a gente tem, mas era um presépio humano. Sim. As personagens eram todas homens, mulheres e os animais. Sim. Depois, então, que começaram a fazer os artesanatos tudo e fizeram o presépio que a gente tem hoje. Eu me recordo que no ano de 2000, eu morava em Tietê, 2011, eu fiz 2 presépios, um em cima do outro. Né? O presépio de baixo, o presépio normal nosso. Com areia, e depois jogar uns semente de arroz, então, para botar como se fosse capim. E na parte de cima, foi o presépio que eu quase apanhei de muita gente. Eita. Porque o presépio de cima, a manjedoura era uma Ferrari. O menino Jesus era um celular. Nossa Senhora era uma garrafa de licor. São José era uma garrafa de uísque.
O anjo, estrela, a estrela. guia, era um painel de celular, de computador. Sim, Né? a tela. O capim da manjedoura era notas de dólar. Né? As estrelas, tudo aquilo era um shopping. Todo cercado de espelhos. Então, tudo muito iluminado, muito bonito. E as pessoas grandes, os adultos, chegavam e brigavam comigo. As crianças chegavam e olhavam o presépio de baixo. Então, nas pregações dizia, tá vendo? As crianças entenderam. Cada um entende do jeito que lhe apraz. Cada um vai se identificando com o que está no coração, exatamente. Né? Com o que está no coração. Mas eu escutei muito. Também. Oh, que padre. Babado. Vamos para o nosso plantão paroquial. Chama aí, Arthur. Em nosso plantão paroquial, nós vamos falar sobre os nossos horários de confissão, né, na semana. Então, aqui na paróquia, aqui na Igreja Matriz, nós temos 3 horários, 3 dias. Toda terça, quarta e quinta, de 9 às 12 e de 2 às 5, nós temos atendimento, nós temos padre aqui na paróquia para ouvir a sua confissão, ouvir a sua conversa, a sua partilha, né? Venha nesse momento. E também vamos falar um pouquinho sobre os horários da missa do Natal, né? Então, no sábado, dia 24, nós vamos ter missa no interior, nas comunidades de Pau Preto, Marruá e Junco. Também aqui na cidade, teremos missa na comunidade São Francisco de Assis, às 17 horas, e aqui na Igreja Matriz, às 19 horas, e na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Quidé. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, teremos missa normal em todas as comunidades. Aqui na Igreja Matriz, 7 da manhã, 9 da manhã e 19 horas. 9 horas no Jardim Vitória, comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro. E na Pedra Lulorde, Divino Espírito Santo. 16 horas no Palmares e às 17 na comunidade da Penha. Felizmente vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Mas antes de encerrarmos esse episódio, gostaria de te pedir para compartilhar esse vídeo aqui, deixar o seu like, o seu comentário e nos mandar e-mail, interagir lá no nosso Instagram, mandando ideias e perguntas para o nosso podcast. Padre, antes de começarmos esse momento aqui, sabe? Nós abrimos uma caixinha no Instagram. Foi uma brincadeira de, vamos ver quais são as dúvidas, o que é que o pessoal tá de dúvida. E soltamos uma caixinha no Instagram. E a gente recebeu algumas perguntas, muitas perguntas, o senhor já respondeu. O pessoal estava perguntando se o advento ele pode ser considerado um tempo penitencial. Claro. Um tempo de penitencial de conversão, lógico. Né? E aí um perguntou assim, e por que não se canta o Glória, né? Nem se recita e nem se canta o Glória nesse tempo de advento? Como eu já disse. Isso, muitas o senhor já respondeu. Que é o tempo em que a gente está preparando para depois explodir de alegria no Natal. Então, muitas perguntas aqui continuam, o pessoal, quando for vendo, já vai, né, tirando as dúvidas, mas veja que eu estou feliz porque algumas perguntas nós conseguimos responder bem,
como deve ser a música nesse tempo do advento, o que significa a palavra advento e como viver essa espiritualidade. Então, você que mandou a pergunta na caixinha e vai ver esse episódio, olha aí, sua pergunta foi respondida e é bom que fique atento, né? Que a gente sempre vai estar abrindo essas caixinhas para o pessoal estar interagindo conosco durante as gravações do podcast. Padre Pereira, não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Parece que o tempo passou rápido, né? Mas acredite que foi quase 1 hora de podcast. Então, acho que foi o nosso episódio até então mais comprido, assim, uma conversa bem gostosa, uma conversa bem longa e mais muito explicativa. Então, não tenho palavras para agradecer essa catequese que o Senhor deu e como nós vivermos esse tempo. Muito, muito obrigada pela sua presença. Esperamos, né, tê-los outras vezes aqui conosco. Padre? Vai vir, não? Por quê, padre? Ficou tenso. Mas muito obrigada, Padre, pela sua presença. E você que nos acompanha. Tchau, tchau, povo santo.